Olá, amigos do Papo.com. Eu sou Sérgio Tamer e hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. Como é que isso está afetando a vida das pessoas e das empresas. Tem mais de 1 bilhão de pessoas, 18% da população mundial, que utiliza IA de alguma maneira. E tem muitas questões que a gente tem que analisar. Como é que isso muda o comportamento, influi ao consumo, como é que as empresas têm que se engajar dentro dessa nova realidade? Será que o Google, aquela pesquisa que a gente estava acostumado a fazer, está morrendo, está sendo substituída pela IA? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E convidamos a Cristiane Pinzan, que é sócia da MAS Agência Digital, uma agência super especializada em tecnologia e marketing. Vai ser um papo super bacana e no final ela vai dar dicas para você, a pessoa física está nos acompanhando e principalmente para as empresas que querem investir e não sabem ainda como fazer. Bem-vindos ao Papo.com. Ô Cris, obrigado pela sua presença aqui. Eu queria entender o que está mudando nesse mundo. A gente teve uma fase do digital que tudo se resumia ao Google, né? Vá ao Google que você encontra tudo, faça uma campanha no Google, busque no Google, depois veio o YouTube, e aí depois veio o TikTok. Me explica, o que está acontecendo no mundo do digital e da IA? Tamer, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, né? Para mim é uma honra. Acho que quando a gente tem um ambiente sério, que a gente pode compartilhar informações de credibilidade e o que a gente experimenta no nosso dia a dia, a gente tem que dar muito valor, e aqui com certeza o Papo.com é esse espaço. Já sou uma fã e agora estou honrada de estar aqui. Bom, falando sobre as mudanças, na verdade, na minha prática do meu dia a dia, eu trabalho com marketing e tecnologia, como você comentou, né? E aí, a gente começou a ver que as coisas estavam mudando muito rápido. E o que é o ponto principal dessa mudança? O ponto principal é a busca. Mas por que a busca é o ponto principal? Porque ela altera o nosso modo de comportamento. Uhum. As mudanças tecnológicas, elas estão alterando o comportamento humano. E isso tem um poder muito grande e incontrolável. Porque a partir do momento que a gente tem algo que torna a nossa vida mais fácil, a gente quer utilizar esse algo. E se a gente quer utilizar esse algo, todo mundo começa a se rearranjar em volta disso, porque percebe que é onde está o tráfego humano, onde as pessoas estão acessando, onde as pessoas estão olhando. Então, as empresas querem estar aqui, as marcas, a publicidade e tudo mais que circunda o nosso ecossistema mundial. Por isso que essa mudança no formato de busca da internet alterou tanto o comportamento de consumo. Como você bem comentou, a gente tinha, há pouco tempo atrás, não vou arriscar aqui a dizer o tempo, mas o que a gente sente de grande efeito de mudança é nos últimos 2 anos. Uhum. A gente tinha um Google como nossa biblioteca mundial, e a gente depois tinha ali no máximo um Instagram com as buscas em hashtags, a gente tinha um YouTube que é a mesma base, a mesma empresa do Google, onde a gente também podia fazer buscas por palavra-chave, mas que seguia ainda a mesma lógica do Google. Era uma enciclopédia, né? Era uma enciclopédia. A gente não tinha uma troca, a gente perguntava, ele voltava e a gente tinha que ler e apurar isso, né? Ficar investigando, né? Isso. Ou o vídeo ou o site. Isso. Né? Mas com o advento, vamos falar assim, o ChatGPT, que é para alguns ChatGPT, né? Que realmente transformou a nossa forma, porque ele foi popularmente o primeiro a se destacar no mundo, mas ele trouxe uma alteração de comportamento até para o próprio Google, que na semana passada acabou de anunciar para o mundo todo uma mudança estrutural no formato de busca da plataforma. Então, o que eles fizeram? Me conta aí, conta pra gente. É tão novo, Tamer, que a gente também está assim, entendendo ainda. tateando. Mas, basicamente, a estrutura do Google, ela é construída com uma base que se chama SEO, Search Engine Optimization. Isso é o que a gente, como marqueteiro, veio fazendo a vida toda para criar posicionamento do nosso cliente dentro do Google. Site em primeira página e palavra-chave, tudo isso que você já deve ter ouvido falar. Com o advento da IA e o crescimento da IA, o Google começou a adicionar o GEO ao SEO. GEO significa Generative Engine Optimization. Então eu juntei o Search, que é
quero um médico perto de mim, com o generative, que é o trabalho da IA trazendo a informação de forma resumida para mim. E até hoje, se você entrar no Google... Visualmente, isso que eu quero dizer. O jeito, ele aparece um texto diferente, o que ele faz? Ele usa o robô do Google para trazer para você uma geração de conteúdo. Entendi. E não só mais um site onde você tem que acessar e procurar. Ele traz para você uma geração de conteúdo, ou seja, ele resume ali no topo da página o que você está buscando. Ele te dá uma sugestão de resposta baseado no conhecimento que ele tem do Google inteiro. Uhum. Só que isso ainda para o Google é pouco, porque a gente está vendo o advento aí de empresas que estão ficando gigantes, como Cloud, ChatGPT e entre outras. E o Gemini, que é do Google, começou a se fortalecer também. Então, eles anunciaram uma grande mudança nessa forma estrutural, em que a gente agora vai poder conversar com essa IA do Google, e já está disponível o modo IA, onde a gente faz uma pergunta e ela vira, de fato, a mesma interface que a gente tem ali do ChatGPT ou do Cloud, etc., fica dentro do Gemini. Então, Vai assim, ser um Google Chat GPT, vai ser o mesmo conceito, você acha, não é isso? E ainda eu acho que é mais avançado, porque o Google ele vai misturar tudo isso. Ele vai misturar a base dos sites, ele vai misturar a IA e ele vai misturar a base também dos vídeos, que o YouTube é uma grande biblioteca também. Então, a tendência é que ele fique a IA mais poderosa frente aos concorrentes dele. Entendi. Eu acho que até é nisso que eles estão tentando se posicionar. E antes de falar de empresa, eu queria falar um pouco do consumidor, porque o consumidor, ele é como você falou, a gente busca algo que facilite a nossa vida. E, num certo sentido, todas essas empresas que você citou estão procurando audiência. Então, o Google vivia lá de anúncio, ou vive ainda de anúncio, né? Eu preciso ter audiência para ter anunciante, eu preciso que você invista. Essa dinâmica está mudando, do ponto de vista assim, como é que as empresas com IA vão gerar receita, e como é que também do ponto de vista do consumidor, que está sendo acessado permanentemente pela IA, ele pode se proteger. Resumindo, deixa eu perguntar de uma outra maneira. Quando eu fazia uma busca no Google, eu via os patrocinados, né? Vinha lá, pá. Eu, como consumidor, falava, não, isso aqui é patrocinado, eu sei que essa informação está sendo paga para estar lá no topo eu vou pular para a primeira orgânica, né? Como é que isso funciona no ambiente de chat GPT e como é que as empresas vão se adaptar a essa realidade? É uma excelente pergunta essa. Nos Estados Unidos já está sendo testado o modo de anúncios dentro das IAs. Só que esses anúncios, eles vão ser muito mais poderosos do que hoje a gente vê no Meta, que é a base de Facebook e Instagram, e também do que a gente vê no Google, que é a base do YouTube. Por quê? Porque na IA, ela não vai trazer para você um patrocinado. Ela vai trazer para você uma sugestão de consumo com base no seu contexto individual. Então, se você anda pesquisando muito sobre carros, e se você fez uma pergunta sobre, por exemplo, qual carro vai de 0 a 100 em 2 segundos, que seja híbrido, produzido no Brasil, ela já pegou o seu histórico de busca e ela já vai sugerir para você um anúncio baseado naquilo que você está procurando. É como se ela fosse um consultor de vendas online. E ela guarda isso? E fica na memória, quer dizer, se eu procurei uma vez... Ela guarda. Daqui a um mês eu for procurar carro de novo, como você falou, há tempo atrás você estava procurando, ela guarda isso? Você já passou por essa experiência alguma vez? Eu já passei. É isso. Eu fiquei desesperado, porque ele sabia tudo de mim. Sabe, às vezes dá alguns bugs, a gente que usa muito, a gente nota, né, que às vezes dá alguns bugs e você tem que ir lá e subir o prompt de novo, mas a lógica das IAs é essa, você vai abrindo chats específicos, né? Então você abre um chat sobre coisas da sua vida pessoal, um chat profissional, por exemplo. E nesse pessoal você ficou lá falando de carro, de casa, ele tá gravando aquelas informações. E aí ele provavelmente... E ele pode usar isso? Então... Para uma campanha? É isso que você deu uma vai sorrisinha, acontecer. já peguei você Esse aqui. pode e não pode, ele tá muito obscuro nesse campo de IA, né? A gente teve até no ano passado, retrasado, o tempo passa tão rápido que estou perdendo aqui a relatividade. A gente teve um grande movimento no mundo com os principais CEOs das principais Big Techs falando, até veio uma carta do Elon Musk, que foi o estopim dessa conversa, falando sobre marcos regulatórios. Marcos regulatórios.
Isso não foi para frente, né, Tamer? Uhum. A gente viu uma iniciativa que, né, ficou ali. Então, esse pode, não pode, ele está muito questionável, né? Mas nos Estados Unidos já está acontecendo. Me falaram, não sei se é verdade, você que é especialista vai dizer, me falaram o seguinte, que se você contrata, especificamente no ChatGPT, não sei se replica para as outras plataformas, se você tem um módulo pago, o conteúdo que está ali dentro é restrito a você. E se você está usando o chat free, tudo que você está colocando ali pode ser alimentado, pode ser distribuído ou usado na base. Isso é verdade ou não? Sim, muito provavelmente essa é a lógica do Netflix, né? Tá. Até o Netflix começou a fazer uma inversão no modo dos anúncios, exatamente com essa lógica, onde eu prefiro que o meu usuário final me pague menos, mas seja obrigado a ver um anúncio ou outro. Uhum. Então, o que ele faz? Ele não prioriza mais quem paga mais, ele prioriza quem fica mais tempo dentro da plataforma. Esse cara que fica mais tempo dentro da plataforma, ele tem o quê? Um potencial para enxergar 5 anúncios em vez de um daquele outro que fica menos. Então, esse que tem potencial para enxergar 5 anúncios, ele me paga um pouquinho menos, mas eu também mostro meus anunciantes para ele. Tá. Esse que fica menos tempo na minha plataforma, ele já não consome meus anunciantes muito bem, então ele tem que me pagar mais. Entendi. Então, essa é a lógica de consumo, deve alterar muitas empresas. Agora, vou te provocar. Estou fazendo pergunta de leigo aqui, porque eu não entendo nada desse negócio aqui é imprensa, tá? Mas eu vejo pessoas, porque no Google, quando você fazia uma busca, você fazia a busca e ia embora, pegava a informação e ia embora. Você não criava uma relação afetiva, tá? Eu vejo pessoas criando relações afetivas com a IA. Já ouvi, não conheço nenhum caso, mas já me falaram de pessoas que fazem análise, né? Oh, acordei triste, não estou bem, não sou... E começa uma conversa como se ele fosse o seu médico, o seu psiquiatra, o seu psicólogo ou o seu professor. Isso não é, no mínimo, estranho, para dizer, ou perigoso, eu não sei? Você já assistiu um filme que chama Her? Não, ou mas em já vou ver. português, Ela, né? Ela. Também a gente acha, acho que no Netflix tem. É a história de um homem que se apaixona pela IA. Ele se apaixona por uma IA que ele mesmo criou. E é muito interessante o filme, para quem quiser aí fica a dica. E o que eu vejo disso? Realmente, muitas pessoas fazendo análise, aula de inglês, né? Consultando informações a respeito de saúde. Isso estava tão forte que saiu uma norma regulatória de que as IAs, elas podem responder algumas coisas de saúde, mas no final elas precisam sempre colocar, consulte o seu médico. Então, isso é uma norma, porque realmente existe um risco muito grande. Nós não sabemos. As IAs, se a gente parar para pensar na estrutura, de onde que vem uma informação? Né? Então, se eu digitar agora lá no ChatGPT, se eu digitar assim, estou com uma pinta na minha bochecha, o que isso pode significar? Né? Essa é uma informação que um médico dermatologista passaria para você. Então, de onde que a IA busca o que ela vai colocar para você como resposta? Ela busca de base de dados, principalmente, ela busca de sites confiáveis, tecnicamente bem posicionados e com autoridade construída dentro da nossa biblioteca mundial, que é o Google. Entendi. A internet. Tá. Vamos falar assim, a internet. Então, para uma informação aparecer lá, ela tem que estar dentro de uma base de dados. Essa base de dados está armazenada na internet. E o que está na internet, como que você checa se é verdadeiro, se é falso, se é uma informação de credibilidade ou não? O que as IAs hoje fazem, elas buscam entender assim, bom, esse domínio desse site é seguro? A autoridade desse site, ele é referenciado? Ele tem uma assessoria de imprensa, por exemplo, que ele está saindo nos principais veículos de comunicação do Brasil, do mundo? Ele tem uma produção constante de conteúdo? Ele foi atualizado nos últimos tempos? Ele está tecnicamente compatível com a minha tecnologia aqui para eu conseguir puxar a informação? Então, são essas, um resuminho... É um processo de validação da informação, de alguma maneira. Isso, tá. Mas não significa, e ainda passa muito erro, não significa que não vá passar uma informação que não seja fidedigna, que não seja confiável. Então, mas aí, Cris, ele conversa na primeira pessoa com a gente. Ele conversa.
Oi, Tamir, tudo bem? Como é que tá? Olha, você falou semana passada que você queria comprar um carro, mudou de ideia, agora não quer. Não, agora você começa a conversar com ele, você começa a criar um mundo, e o Brasil ele é hiperconectado, tá? Todo mundo tá plugado no. E aí vamos entrando um pouquinho no marketing, tá? Porque é a tua praia, né? Tecnologia e marketing. O consumidor está mudando. Quer dizer, ele não é mais impactado pelo anúncio digital, ele é impactado. Porque assim, a gente já sabia que quando você fazia uma busca, começava a aparecer um monte de coisa daquele produto, né? Porque eu tendo a confiar mais na IA do que no anúncio do Google. Com certeza. A IA vai virar o seu amigo. Ela vai virar Olha o que loucura, não seu pode. semi-médico, o seu semi-terapeuta, o seu semi-amigo. Isso é uma coisa que a gente não vai conseguir frear. Como que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que nós, como empresa, mundo, né, temos que estar onde as pessoas estão. Uhum. Então, essa sempre foi a lógica, né, das redes sociais, enfim. Para a gente estar onde as pessoas estão, a gente vai ter que se adequar àquele ecossistema. Então, como que a gente vai fazer com que o nosso consumidor tenha acesso às nossas marcas, por exemplo? A gente vai precisar adequar a nossa empresa estruturalmente para ela ser ranqueada nessas IAs. E agora, a tendência Como de é que faz isso? consumo é uma lógica que mistura o SEO com o GEO, é um trabalho intenso, constante, mas que a gente já está fazendo e muito. Deixa eu ver se eu explico. Você precisa estar bem posicionado no Google, você tem que estar com geração de conteúdo para a IA considerar você relevante, é isso? Exatamente isso. Entendi. E é um trabalho diário, Tamer, assim, é muito mais difícil do que a gente fazer o SEO de posicionamento de sites, por exemplo. Porque as IAs, elas estão se atualizando muito, né? Tem a briga de uma empresa contra outra, enfim. Então, a gente dorme, acorda, tem uma coisa diferente. Então, por exemplo, agora ela está valorizando tabelas comparativas. Então, a gente tem que entrar na página lá dos nossos clientes e fazer tabela comparativa de coisas que estão sendo buscadas. Ah, tá, o que o meu consumidor busca? Ele busca tal. Beleza, como que eu construo uma tabela comparativa disso? Assim. Aí fica olhando se aquilo está tendo acesso, se aquilo está tendo resultado, senão já vai ajustando. Então, é um processo. Então, o que você está me dizendo é o seguinte, aquela estrutura do marketing, como a gente conheceu, de anúncio, mesmo no anúncio digital, que ele está morrendo. Tá ficando muito mais caro a gente tem uma sigla que chama CAC, é custo de aquisição de clientes. Essa é uma sigla muito conhecida no marketing digital, porque ela mensura o quanto que eu pago para ter um cliente na minha empresa. Tá. O que acontece é que o mundo do anúncio, esse que a gente conhece mais tradicional, ele tá ficando muito mais caro, porque essa coisa da propaganda, da interrupção, também da competição, porque hoje todas as empresas fazem a mesma coisa. Então tem vários fatores que estão encarecendo muito os resultados dos anúncios. E principalmente, mudança de comportamento. A tendência de consumo, ela vai muito mais para um contexto conversacional do que para um contexto interruptivo. E aí puxando aqui para minha sardinha, conteúdo vai ser o trabalho de posicionamento de conteúdo, porque antigamente falava, você não precisa de conteúdo, eu boto você lá como primeiro do SEO, faço uma boa campanha e eu vou vender. Hoje vai ser diferente, eu preciso contar uma história bem contada, com começo, meio e fim, é isso? Empresas que só trabalham com a lógica de anúncio, clique, geração de lead, estão com os dias contados. Seja ela de tamanho que for. Seja ela do tamanho que for. E vocês estão percebendo isso nas empresas que vocês atuam lá na Amazon? 110%, Tamer. As empresas hoje que têm resultado, já agora, tá, gente? Todo mundo fala, Brasil é atrasado. Mais ou menos, porque o brasileiro é muito conectado. Muito. Né? Então, o Brasil é o segundo país que mais utiliza o WhatsApp no mundo. E olha que a gente não é o segundo maior país do mundo. Então, é muito maluco isso. Hoje, a lógica é você precisa se adaptar ao contexto mundial. O contexto mundial é IA. Como que meu negócio vai usar isso a meu favor? Mas me explica, eu cheguei na tua empresa, bati na tua porta, falei, pô, Cris, eu tô aqui querendo montar meu negócio. A primeira pergunta, isso funciona para qualquer tipo de empresa, pequena, média e grande, é isso? Mas o que eu tenho que fazer para me adaptar? Quais são os passos que eu tenho que seguir? Sabe que essa é uma pergunta muito interessante? E eu tenho
Antes de te responder, eu tenho um pouquinho de dorzinha no meu coração. Eu vou aproveitar que a gente está num ambiente seguro para falar isso, porque tá tudo tão novo que tá difícil a gente cravar certezas, sabe? Olhar o cenário e cravar certezas. Então isso não é uma certeza absoluta que eu posso cravar, mas é um sentimento que eu, como profissional do setor, tenho de que empresas pequenas não vão aguentar o rojão. Não vão. Não. Não vão aguentar o rojão. Eu não sei até quando. Mas a minha visão é que as empresas pequenas e até muitas de médio porte, vamos falar empresas que faturam até 10, 20, 30 milhões, que não olharem agora para esse passo a passo do que eu tenho que começar a fazer, quando elas perceberem, elas já ficaram muito para trás, não vai mais ter como brigar. Entendi. Sabe até a lógica do monopólio do varejo? A gente está vendo que o varejo tende a ser dominado por Amazon, Shopee, Mercado Livre, e as portinhas, né, já estão sofrendo e tendem a sofrer cada dia mais. A lógica do digital vai ser a mesma, na minha humilde opinião. Mas dá tempo de se adaptar? Quer dizer, se acordar ou não? É difícil? Eu acho que dá, mas tem que ser inteligente, muito inteligente, pensando aquilo que o seu negócio realmente precisa. Porque apesar de ter uma receitinha de bolo que eu posso compartilhar, também essa receitinha, ela muda muito de negócio para negócio e principalmente quem é teu cliente. Quem é seu cliente, como ele se comporta. Meu cliente tem menos de 20 anos. Meu cliente tem até 50 anos. Meu cliente tem mais que 50 anos. Isso é um dos fatores que ajuda a gente a entender comportamento, né? O que a gente nota? Pessoas que, se o seu cliente, por exemplo, for muito conectado com tecnologia, você precisa investir não só no site, que é o que eu diria para todo mundo começar a olhar, ponto 1 da receitinha do bolo. Site. Cris, site não era só site Instagram, antigo, site, gente. Por quê? Porque ali é o principal banco de dados da IA. E a gente no marketing tem um ditado antigo que fala assim, o site é a nossa casa na internet. Então, a rede social é a minha casa alugada e o site é a minha casa própria. Então, vamos investir na nossa casa própria. Invista no seu site. Invista no seu site para ele ser tecnicamente confiável no Google, para ele ser também um conteúdo com autoridade, para ele, se você puder, investir numa excelente assessoria de imprensa. Não estou querendo puxar aqui para o seu lado, meu amigo, mas é uma grande realidade que está voltando, é uma tendência a voltar, porque os backlinks que a gente insere dentro desse site, o que são backlinks, né? São, por exemplo, uma matéria onde você saiu na Exame, essa matéria que a Exame referencia você, ela gera uma autoridade impressionante para o seu site. E isso faz com que a IA te entenda como um site confiável. Entendi. Então, você tem um site, é importante. Olhar o site é... Ponto 1. Que era no passado, o pessoal valorizava mais, né? Muito mais. Aí veio a Instagram, veio as outras mídias e o pessoal foi deixando o site meio de lado. E as outras mídias, elas continuam sendo importantes, mas elas precisam estar conectadas com uma lógica, né? Porque senão você produz conteúdos muito diversificados, você não ranqueia em nada. Então, o site como teu pilar, suas redes sociais seguindo uma lógica de linhas editoriais e construção de comunidades. Eu diria, Tamer, sim. Construção de comunidades. Construção de comunidades porque as marcas que perduram são marcas que as pessoas admiram, as pessoas querem estar próximas, as pessoas se tornam ali um pouco fãs mesmo, porque ela não vai comprar por um impulso, ela vai ter muita informação antes dela realizar uma compra. Então, para que ela consiga consumir todo esse contexto generativo da IA, toda essa informação que vai estar disponível no mundo, se a sua marca conseguir criar bons touch points de contato ao longo dessa jornada, dessa historinha, aí sim a sua marca tende a ser. E aí, Cris, me corrija se eu estiver errado, quando você fala construir uma história, não é falar do produto, é falar do ecossistema que gira ao redor daquela empresa. Quando a gente fala de comunidades, é exatamente isso. Por exemplo, eu tenho uma empresa onde eu vendo curso para quem quer ser social media. Um exemplo, eu não vendo isso, é um exemplo.
Então, eu vendo curso para quem quer ser social media. Então, o que eu penso? Eu penso, nossa, quem que é meu público? Quem que é meu público? Quem que é meu público? O que ele gosta de consumir? Por exemplo, meu público gosta muito de consumir dicas sobre administração pessoal financeira. Por quê? Porque é um cara que trabalha home office, que trabalha PJ, que começou a ganhar um dinheirinho e não sabe como crescer, não sabe como evoluir. O que dica financeira tem a ver com vender um produto para social media? Teoricamente nada, mas no fundo tudo. A partir do momento que eu ajudo essa pessoa a ter mais sucesso financeiro, ela está mais pronta a continuar consumindo os meus produtos e também ela vai confiar mais na minha marca como uma autoridade para ela. Você olhar o ecossistema e não olhar o ponto, né? Você olhar bem de cima, né? Exato. Agora me diz uma coisa, Cris, voltando um pouquinho para o consumidor. Eu estou muito preocupado com o consumidor, tá? Porque a gente vê o brasileiro com um nível de ansiedade monstruoso, a gente viu agora o Papa recentemente falar, IA, pessoal, é bacana, mas tem que ter cuidado porque isso pode, ao invés de ser uma boa coisa para o mundo, uma coisa que pode prejudicar as pessoas. Como é que as pessoas podem, de alguma maneira, se proteger, ter um detox? Eu sei que a gente é profissional de comunicação, a gente quer colocar, mas eu também falo para um público que está nos assistindo, que tem seus filhos, que estão passando por uma dificuldade ou não. Que tipo de recomendação você dá? Se existe, se acha que a gente deve ter um processo de educação desde pequenininho para as pessoas aprenderem a lidar com a IA, dado que isso não vai mudar, tá? Nossa. Dá um pouco a sua opinião sobre, agora filosofando um pouco sobre isso, e também sobre a opinião do Papa, né? Colocou encíclica lá, é uma coisa importante, tá super quente esse tema na mídia. Pois é, Tamer, realmente daria para a gente fazer um podcast inteiro só sobre isso. Eu acho que começando aí pela questão da encíclica, né? É uma preocupação mundial relevante, né, gente? O Papa foi a público falar sobre atenção, né? Não queremos que os seres humanos fiquem meros fazedores de tarefas. A gente precisa proteger o intelecto humano, a gente precisa proteger a qualidade de vida das pessoas. E assim, eu acho que nós ainda não sabemos o impacto real que está prestes a acontecer no mundo. E talvez o Papa saiba, né? Ou tenha uma percepção diferente, né? Então, acho que ele está muito à frente de nós no quesito da informação. Então, quando ele lança essa encíclica, me gera, sim, um alerta. Nossa, pera, o que está acontecendo, né? E a gente sabe que não existem os marcos regulatórios, a gente sabe que as empresas que mais crescem na Bolsa Mundial são as empresas de tecnologia. Isso gera, obviamente, uma aceleração do capitalismo e, consequentemente, do canibalismo, né? Enfim. Então, acho que a IA, olhando agora de um outro ponto de vista, né, trazendo assim, um contraponto dessa encíclica, eu também tenho uma visão muito otimista sobre a questão do crescimento das IAs. Porque se nós, aí que entram os pormenores, mas se nós humanos soubermos usar a IA mais do que um fazedor de tarefas braçais, sabe? Faz aí um e-mail para mim, faz aqui um post. Não, se a gente conseguir usar a IA, como por exemplo, eu tenho usado na minha empresa, que a gente construiu um sistema operacional interno de gestão da nossa empresa usando a IA. E ontem eu estava com uma dúvida no meio de uma reunião sobre se um cliente X possuía ou não um produto do nosso contrato. Eu não precisei ir lá, abrir o meu drive, procurar o contrato, ler o contrato. Eu, no meio da reunião, entro no sistema, pego o agente de IA desse cliente e pergunto, cliente tal, tem sim, tá isso, foi mudado tal data, contempla isso no contrato dele. Então, a gente conseguir colocar a IA com um pouco mais de inteligência e funcionalidade, um pouco mais de intencionalidade no nosso dia a dia, isso também libera para nós um tempo, você concorda? Libera tempo, e esse tempo a gente vai fazer o que com ele? A gente pode ser mais explorador, a gente pode ser mais pesquisador, a gente pode fazer mais cursos, a gente pode voltar um pouco o que era a essência do ser humano. Tomar um vinho com a esposa. Tomar um vinho, sair com um amigo, né? A gente está falando aí também num momento que a gente está sobre essa discussão de redução da jornada do trabalho e tal. Se a gente começa a olhar assim a tendência mundial, Europa, que é um continente que está mais à frente da gente, as pessoas prezam pela qualidade de vida, né? É uma tendência mundial. Então, se a gente conseguir usar as IAs para potencializar nosso grau de eficiência
e liberar tempo para a gente curtir a nossa vida, eu vejo como um grande potencial. E o Brasil, por conta das nossas terras raras, é um país que, de verdade, a gente está com uma janela de oportunidade. De não ser mais sabe, a síndrome do cachorro, como que é? Lá, eu esqueço os ditados. Mas aquela coisa do patinho feio, né? Sim. O Brasil é sempre aquele país que tinha tudo para ser, mas não é. Tinha tudo para ser, mas não é. A gente está numa janela de oportunidade para ser. Então eu vejo isso para nós brasileiros uma grande oportunidade. Só que nada vai adiantar se a gente tiver com a mente poluída, como você bem comentou. Porque se eu tenho mais tempo liberado pela IA, mas eu tô viciada em enrolar meu feed... Morreu. Vai ficar, não pode falar morreu, mas se atrapalhou a vida. Você vai fazer o que com o seu tempo útil? Nada, né? Então, eu mesma, também, você falou, agente profissional de marketing, de tecnologia, eu tenho, gente, meus hábitos de higienização mental. E eu sigo religiosamente. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu não vejo mais. 2 horas antes eu tô fora e vou ver um filme. À noite? À noite. Assistir qualquer coisa, eu e minha esposa sentamos, eu tô dormindo muito melhor. Quer dizer, porque a gente ficava com o computador ligado até a hora de dormir, né? Aí você botava, ia dormir, e a cabeça ficava a milhão, né? E eu falei, a gente tá aí assistindo várias séries, geralmente era final de semana, agora é dia de semana, a gente vê 1, 2 capítulos e vai dormir. Quer dizer, é isso que você tá falando, né? Se desconectar um pouco, né? E você vê, né? Você ainda tá numa tela. Só que pelo menos você levou sua cabeça para um outro mundo. Mas a gente gosta de série médica, então a gente fica vendo série médica, né? Então é legal, tá, mas assim, aí tem a parte do romance, você desconecta daquela coisa do joguinho, ou da busca, ou do trabalho, né? E tão chato, né, Tamara, assim, por exemplo, tudo né? Você vai no cinema hoje, como é que você compra ingresso? É digital também. Não tem mais o ser humaninho, coloca um pouquinho menos de açúcar aqui na minha pipoca, né? Não, mas peraí, não tem uma poltroninha mais pra frente? Gente, nós estamos perdendo, porque tudo, você vai no mercado, você vai numa grande rede de varejo, é tudo checkout automático. E aí a gente vai perdendo também a nossa capacidade de socialização. O ser humano, se a gente voltar lá para as zonas azuis, aquele grande documentário, livro, pesquisa, que saiu a respeito das pessoas que vivem mais de 100 anos no mundo, um dos fatores lá que estão socialização. Legal. Né? Então, pra gente fechar, você acha que está havendo uma revolução, tem solução, a IA não vai destruir o mundo, né? E a tua recomendação para a pessoa que está nos assistindo agora? Depois, para a empresa, você falou, você tem investir no site, geração de conteúdo e criar comunidade, basicamente, que é a trajetória. Depois e para a pessoa que está nos assistindo, ter um detox ali, procurar outras coisas, é isso que a gente poderia resumir? Eu acho que a gente precisa usar a internet com mais intencionalidade. Tá. Né? E o que eu falo, Tamara, assim, eu vou ter filho, né? Opa, parabéns. Obrigada, né? Então eu estou... É o primeiro? Vai ser o primeiro? Minha primeira filha, Não, a minha tá com 23, a minha irmã que tá assistindo já tem 2, uma tá casando. Ai, que legal, parabéns. Que legal não, você não sabe que ela tá desesperada com os orçamentos todos que não param de chegar, né? Então, mas tudo bem, mas fala, então é legal. Eu lembro dessa etapa da vida. Eu vejo que a dica final que eu deixo vamos nos ocupar em desenvolver senso crítico, né? Vamos nos ocupar em ter um cérebro pensante, mais inteligente e crítico do que a IA A, B, ou C, ou D, ou E, porque vão surgir muitas no mercado. Não tem como a gente fazer um bom uso da inteligência, da tecnologia, se a gente não conseguir julgar um pouquinho se aquilo está sendo bom ou ruim, se aquilo está levando você para o caminho que você realmente deseja ir. Então, eu acredito que nós, seres humanos, temos que ser firmes em ler um livro, em fazer um curso, em conversar com uma pessoa mais velha, em parar de usar o celular no avião, faz um amigo com quem está sentado do seu lado. Vamos ser mais humanos. Vamos no asilo, ajudar, ouvir, prestar um serviço para alguém. Porque esse tempo que a gente dedicar aqui é o que vai fazer a gente, de fato, conseguir usar a IA para crescermos, para sermos mais felizes,
para sermos mais bem-sucedidos. Essa é a minha crença. Maravilha, Cris. Queria agradecer demais. Eu vou deixar o contato da Cris, Cristiane Pizan, aqui o contato dela, do site, para vocês poderem trocar figurinhas. A conversa foi super boa. Isso aqui dá para fazer vários programas. Eu quero convidar a Cris para outras conversas, Cris. Mas no final do dia, IA é importante, super, mas ser humano é mais importante ainda. No meu caso, além de tudo que você fazer, torcer pelo Corinthians, que está me dando tanta dor de cabeça. Eu estou sofrendo feito louco, eu e minha filha. Meu pai também, tá? Mas nós estamos indo bem na Libertadores. Cris, queria agradecer demais você. Se você curtiu o conteúdo, compartilha, faz o seu joinha e a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigado, viu, gente?